Pode falar, Edson. Pode ser o irmão Edson vai ler a palavra. Vamos aproximar aqui. Eu e Tino, nós estamos aqui agora no monte, a paz do Senhor para todos os irmãos que está aí. Afasta só um pouquinho, irmão. Aí do outro lado, a escuta, né? A escuta. E nós estamos falando a respeito de diversas coisas, né? Uma das coisas que a gente está comunicando e falando aqui é sobre a autoridade que a igreja tem. Isso. E às vezes essa autoridade ela se torna desconhecida, não desconhecida, mas a maioria de nós não sabemos usufruir a autoridade, as armas que Deus nos deu para usarmos, eu diria que até em prol da igreja, que somos a igreja, né? Em prol de nossas próprias vidas, ou de nossa família, ou dos amigos. Né? Olha aqui, ó. São escritas, são palavras simples, mas de grande poder. Né? Que quando você começa a meditar nelas paulatinamente, né? Observando palavra por palavra e entender o significado de cada uma delas, aí seu entendimento é aberto e você fala, moço, então eu posso isso, eu posso aquilo. Em Cristo, né? Em Cristo. Verdade. Em Cristo você pode. Olha aqui, ó, Marcos, capítulo 16, versículo 17. Está escrito assim: e estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Né? Esse é um sinal da igreja, dos salvos, está na vida da igreja, dos salvos em Cristo. Né? E no nome de Cristo, né? Porque no nome dele tem poder. Falarão novas línguas, outro sinal, que também acompanha a vida da igreja. Versículo 18: pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Né? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, eu diria o divisor de águas, né, para o cristão. O divisor de águas para o cristão é você ter a Bíblia na mão e conhecer, né, ter o conhecimento bíblico, né, Tio? Conhecimento bíblico. Você ter o conhecimento, porque o conhecimento ele vai te trazer o quê? Um entendimento. E aí você vai aprender como pôr isso em prática, né? Em prol da sua vida, em prol do que você está passando, em prol do que você está vivendo, né? A saber passar pela situação que você está passando, entendeu? A saber como reagir, como você reagir no mundo espiritual, né? Porque nós temos uma luta aí contra legiões, principados, hóstias malignas, potestades, e tem demônios que eles não descem nas regiões terrenas, eles agem somente nas regiões celestiais, eles não descem. São os demônios dominadores, né? São os demônios que não adianta você orar, eles não saem. Você está entendendo? O que sai é demoninho. São as legiões, são demônios pequenos, que às vezes nós achamos que são os grandes. Não, os grandes são aqueles que comandam presidentes, prefeitos, né? Grandes associações que ele está por trás delas, né? Esses são os demônios fortíssimos que trabalham nas regiões celestiais, aonde as legiões levam informações até eles, né? Então, esses demônios, você vai encontrar ali em Daniel capítulo 10, se não me falha a memória, capítulo 10, onde o próprio anjo fala, o príncipe da Pérsia, né? Desde o primeiro dia que você foi orar, aplicou o teu coração a orar, a compreender, a entender o que seria nos últimos dias, o príncipe da Pérsia nos travou. Aí veio um anjo e batalhou, né? E o anjo mensageiro desceu até Daniel e falou com ele essas palavras. Então, existem demônios que a função deles é só atuar nas regiões celestiais. Eles param as bênçãos porque eles são espírito. Às vezes você tem orado e pedido a Deus tal bênção, tal vitória, e como acontece na minha vida, na vida do Tino, que nós habitamos num corpo, somos limitados e habitamos num corpo de carne.
Inacessível. E aí o que acontece? Nós oramos, pedimos tal bênção porque nós necessitamos. E ela vem descendo, que toda bênção de Deus ela desce do alto. E aí, como existe demônios nas regiões celestiais, ele trava. Ele trava a sua bênção. E na hora que ele trava a sua bênção, nós entramos em pânico, porque nós necessitamos de tal bênção. E aí onde entra o conhecimento da Bíblia, da palavra, né? A autoridade que Deus te deu como igreja. Você como igreja te deu autoridade para expulsar certos demônios ou para orar e Deus intervir em tal ação e dar uma ordem para que tal demônio saia e a sua bênção chega. Porque existe situação na vida minha, sua, do Valdivino, de quem estiver ouvindo, existe situação que não basta somente você orar. Você tem que orar para que Deus venha intervir, ou Deus cingir um anjo de autoridade, para que esse anjo desça, né, e destrave a sua bênção, a sua vitória, para que esse anjo desça e solucione tal situação que você está vivendo, está passando nesse momento, né? Porque a igreja, ela é marcada por provas, por lutas, está escrito, né, que o justo passa por muitas aflições. O salmista falou isso, mas de todas o Senhor livra, né? De todas, de todas. Então quem nos livra? O Senhor. Então nós temos que orar a Ele, e aí Ele nos entrega a bênção, nos entrega a vitória. E aí é onde entra o que nós estávamos questionando aqui, a falta de conhecimento, né? Principalmente na área, eu diria, na área espiritual, né? Às vezes nós conhecemos, os nossos púlpitos hoje estão cheios de teólogos, né? Nós estamos vomitando teologia, essa é a verdade. Nós estamos vomitando nos púlpitos da igreja teologia, conhecimento. É bom, você ter conhecimento, mas o tipo de conhecimento que eu estou falando é conhecer o poder do dono da Bíblia. É você ter isso entranhado dentro do seu ser, em seu favor. É você ter intimidade com o dono da palavra. É você conhecê-lo, né? Não é você conhecer somente, segundo a teologia, que é um estudo da palavra de Deus, conhecer a história da Bíblia, aonde que cor foi a capa de Paulo, conhecer aonde Jesus pisou. Não, é você conhecer o dono. Porque no dono habita poder. E é esse poder que soluciona os problemas, né? É esse poder que aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela falou, se somente eu tocar na orla dele, eu serei curada, né? A fé dela estava falando com ela. Então ela sabia que não bastava ela ler a Bíblia, que está falando tal, tal, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tal, tal. Não, eu tenho que conhecer o dono desse salmo, Salmo 23. Eu tenho que conhecer o dono do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. E aí, né, o Salmo continua a descorrer, todo o Salmo. Então, a partir do momento que eu conheço Ele, não estou isento de provas, não estou isento de lutas, mas eu vou ter uma tranquilidade na minha alma. Eu tenho dentro em mim e conheço aquele que está dentro de mim, que pode resolver a dificuldade que eu estou passando, o problema, a situação, independente da situação que você está passando ou está vivendo, ou que eu estou vivendo. Ele pode resolver? Pode. Tem prova que ela dura um ano, tem prova que ela dura um dia, tem prova que ela dura 3 dias, assim como foi a de Abraão, durou 3 dias, né? A caminhada da onde ele estava vivendo até o Monte Moriá era uma caminhada de 3 dias, então durou 3 dias, né? E aí o anjo brandou dos altos céus, está escrito Gênesis capítulo 22, você entendeu? Então, independente do nível da sua prova, o tempo que ela vai durar, né? Nesse espaço de tempo aí, Satanás ele entra em cena para desanimar, para entristecer, para colocar em depressão, para colocar o pânico do medo, né? Síndrome do pânico, né? Para colocar um monte de coisa na mente, no coração da pessoa, para a pessoa esmurecer mesmo. E aí é onde entra o conhecimento que eu estou falando, que não é somente o conhecimento bíblico, é o conhecimento de conhecer o dono da Bíblia, o dono da palavra, né? Se você é igreja, você é noiva, e toda noiva tem um noivo. Você tem que conhecer o seu noivo,
com quem você vai casar, com quem você vai ter a sua noite de núpcia. Você tem que conhecer as qualidades, que esse noivo que eu estou falando ele só tem qualidades, ele não tem defeito, que é Cristo. Você entendeu? Então, quando você conhece ele, você conhece o poder dele. E é esse poder que transforma, é esse poder que dá solução para os problemas que nós enfrentamos nessa terra, nesse mundo. Não existe, não existe esse evangelho de que crente não passa por prova, né? Pode até alguém pregar, mas não existe isso. Né? Isso é um evangelho de cor-de-rosa. O cristão, a Bíblia diz que ele é provado como ouro e como a prata, no fogo, na água. Né? O cristão passa por luta, passa por dificuldade, passa sim. Mas é com quem você vai passar. E se você conhece, mas quem você vai passar? A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, quando foi levantado ali aquela estátua para que eles o adorassem, ele falou, de forma nenhuma nós adoramos um outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. E pode aquecer 7 vezes mais essa fornalha. Né? O rei Ciro, amarra esses 3 aí, joga eles aí nessa fornalha. Jogaram os 3. E quando jogaram os 3, o rei foi espiar, né? Foi olhar. Quando ele foi olhar, mas o rei falou para os seus súditos, mas não jogamos nós três homens? Sim, rei. Mas tem um lá, tem um quarto. E esse quarto ele tem a aparência do filho dos deuses. Né? A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça havia na roupa de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, quem é que traz a solução quando você está passando numa prova, numa luta, numa tempestade? Que quando a gente passa numa tempestade, vem o medo, vem a ansiedade, vem as preocupações humanas, porque nós habitamos num corpo, né, de carne. Tem isso em nós, isso está em nós. Mas quem que passa com você ou comigo ou conosco, em qualquer prova, em qualquer situação? É meu amigo Tino? É minha mãe? É meu pai? Pode me dar uma força? Pode, pode. É bom? É. Mas existe alguém mais chegado que passa conosco nessa prova, ou em qualquer prova, em qualquer situação. Se o médico te deu um laudo médico aí, ó, você está em estado terminal. O seu câncer está em estado terminal. Você tem somente 30 dias de vida. É aí que você tem que conhecer o dono da Bíblia, porque ele é vida, né? Ele é a verdadeira vida. Ele muda qualquer quadro. Ele muda qualquer situação. Aí é onde entra o conhecimento bíblico também e conhecer ele. Como que ele muda? Mediante o meu arrependimento. Mediante a minha confissão sincera, fiel e verdadeira. Mediante o que eu falo que sai daqui de dentro. A minha verdade aqui dentro, aqui de dentro. Aquela verdade que diz, Senhor, sou pecador, sou falho, tenho uma multidão de erro que precisa ser consertado em mim. Mas eu te conheci e amei mais do que a minha própria vida. E sei que esse câncer, essa enfermidade, essa luta, não é para a minha morte, mas é para me promover, para eu te conhecer cada vez mais. E o Senhor vai me dar vitória hoje. Aí Ele se apresenta a você e te dá vitória. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço, né, do seu irmão em Cristo, irmão Edson, do nosso amigo Tino, né, que está fazendo esse vídeo. E espero e sei que Deus vai nos dar muitas oportunidades de estar conversando contigo que está aí do outro lado, né? Se nesse momento você está aí dentro de um quarto triste, abatido, numa deprê, não liga não. Não olha para a prova não olha para o problema não, porque a partir do momento que você olha para o seu problema e para a sua luta, você agiganta a sua luta. Mas quando você vai, pega a palavra e começa a meditar e acreditar no que está escrito na Bíblia, aí você olha para o alto e você descobre que aquele que criou os céus, a terra, o universo, ele é dono de tudo, ele pode tudo e ele pode mudar o quadro da sua vida, né? Às vezes de repente você ouviu palavras malditas e malignas de alguém que você até admirava, que abateu a sua fé, né? De repente você está abatido, se sentindo, falando, eu não consigo, eu não chego lá, jamais eu vou ser alguém, jamais vai acontecer isso comigo. Foi ser humano que te falou que jamais você vai chegar a algum lugar. Quem é ser humano? Nós temos que dar ouvido, é o dono da palavra.
É o dono da Bíblia. Nós temos que conhecer a Ele. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja que nunca ouviu Deus falar. Essa é uma verdade, essa é uma realidade. Tem muitos pastores também que estão aí, pastores da mídia, que nunca ouviu Deus conversar. Essa é uma verdade. É triste falar isso? É, mas existe. Às vezes nós buscamos Deus falar em pessoas grandes, né? Que as pessoas que têm nome, oh, não, é que prega para a multidão. E Deus usa o simples para falar contigo, né? Ele tem uma solução para você. E Ele quer ser o seu Deus, o seu dono, o seu pastor, o seu tudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá aí, irmão Edson falando com vocês. E nós vamos postar esse vídeo aí no YouTube, no Instagram, todas as redes sociais, até mesmo no WhatsApp. E desejar uma paz do Senhor para todos do grupo aí da Geração Eleita, pastor Redilson Van Dyke, pastor Afrânio do Rio Grande do Sul, evangelista Pedro Paulo, irmão Daniel, irmão Simvaldo. Não tem nem o que falar. A pregação foi completa. Ora por nós. Deus abençoe a todos. Shalom.